Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Se você tem Bíblia, abra ela em Lucas capítulo 22. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse encontro, pelo privilégio de estarmos de novo, Senhor, mais uma vez, em torno do teu nome, diante da tua santa palavra. E eu te peço, Senhor, que a tua palavra, que é viva e eficaz, avive os nossos corações. Que a tua palavra encontre em nós, Senhor, um lugar de frutificação, de aconchego, em um lugar onde ela possa gerar, de fato, todos os frutos que a promessa do Senhor nos diz que ela gera. Que seja uma realidade, Senhor, sobre todos nós, que nada se perca, que tudo seja acrescentado pela tua santa, poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que no meu coração, o título dela é A Chave do Coração de Deus. A chave do coração do Pai. Quem tem filhos aqui, especialmente quem tem mais de um filho, sabe que o amor não se divide, o amor se multiplica. Não existe amar mais, apesar de muitas vezes eles acharem que a gente ama mais um do que o outro. Não existe amor dividido. Existe um fenômeno poderoso de multiplicação, o amor se expande. Então, seja lá quantos filhos você tem, você os ama de forma igualitária. É assim que acontece. Agora, é óbvio que por causa da personalidade, do jeito, da forma que se achegam, às vezes um ou outro consegue algumas coisinhas, alguns favores, e não tem a ver com preferência, tem a ver com saber tocar. Tem a ver com saber desmontar, tem a ver com saber desarmar. Às vezes, nós dizemos não aos nossos filhos, querendo dizer sim. A vontade é de dizer sim, mas o não só vem por conta da forma, do jeito. E como nós somos, como pais, nós temos uma obrigação de sermos instrutores dos nossos filhos. A nossa principal função é ensiná-los a se desenvolver no mundo. O não às vezes é importante, porque se você diz sim diante de uma corrupção de comportamento, de personalidade, de um desvio de caráter, você está de certa forma validando o que está errado. Então você diz não. E às vezes, por outro lado, eles nos desmontam. O jeito que chega, o jeito que fala, toca no nosso coração, abre o nosso coração, e aí você, tá bom, vai lá, faz, pega, receba.
Não ache que com Deus é diferente. Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que crê, e aqui também há de se fazer esse parênteses, quem são os filhos de Deus? Filhos de Deus são todos aqueles que creram em Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos. Aqueles que não creram em Cristo, não são chamados de filhos, são chamados de criação, é diferente. Todo mundo é filho de Deus, não, filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo. E aí diz o texto da palavra assim, que o Espírito de Deus, em Romanos 8, testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Quem é filho de Deus tem essa testificação no coração. Estão me ouvindo bem? Amém? Aqui para mim mudou alguma coisa. O Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. É o que diz a palavra. E alguns então, a gente vê, parece que tem algumas preferências diante do Senhor. Davi, na palavra de Deus, por exemplo, era chamado segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha algumas práticas que chegavam no coração, abriam o coração do Pai. E uma das razões de Davi tocar o coração de Deus era que ele certamente faria tudo que o Senhor lhe ordenasse. Se existe algo, algumas chaves para abrir o coração de Deus, uma delas chama-se obediência. Se você é pai, se você é mãe, você sabe o quão poderosa é a obediência do teu filho em favor dele. Vai tomar banho. E aí você tem que falar 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes. E aí você olha, está lá no videogame, não foi tomar banho ainda. Você deixou de amar? Não, mas você já está irritado. Porque a desobediência irrita. Agora quando você fala uma vez, você olha de novo, está pronto. Essa obediência favorece, essa obediência alegra, essa obediência abre o coração. Se arruma para ir para a escola, vamos almoçar e você vê que está tudo pronto, termina o almoço, você não quer uma sobremesa não? Se comportou. A obediência é um dos fatores. Nós vemos que algumas pessoas, Isaac, por exemplo, quando estava para falecer, já para morrer, ele pediu uma caça para o seu filho, e o seu filho correu para fazer essa caça exatamente como ele gostava, porque ele iria comer. A comida por si só alegra, acalma, e depois de estar satisfeito, lhe abençoaria. Então existem sim chaves para nós chegarmos no coração de Deus, e a primeira dela é a obediência. Se você já caminha algum tempo com o Senhor, na igreja, ouvindo mensagens, você já deve ter vivido essa experiência. Existem algumas mensagens que elas se tornam verdadeiros marcos na nossa vida. Existem algumas palavras que elas se tornam, toda palavra é importante, toda palavra constrói algo, toda palavra é um tijolinho na construção dessa casa espiritual que nós estamos edificando, mas existem aquelas palavras que são colunas que estabelecem, que sustentam toda a estrutura. Para mim, dentre algumas dessas colunas, uma palavra que foi primordial, fundamental para eu desenvolver toda a minha consciência e vida cristã, não foi nenhuma palavra que eu ouvi alguém pregando, foi uma palavra que eu fui ministrado pelo Espírito lendo a Bíblia. Há muitos anos atrás eu li 1 João 2, 5 e 6. E 1 João 2, 5 e 6 diz assim, que nós que obedecemos ao Senhor, para aqueles que obedecem ao Senhor,
verdadeiramente o amor do Pai está aperfeiçoado neles. E desta forma sabemos se estamos nele. Olha só, desta forma sabemos se estamos nele. Aquele que afirma estar em Cristo deve andar como Cristo andou. Essa mensagem mudou a minha vida porque eu entendi que a minha referência era Jesus. Que o exemplo, que o modelo é Cristo. O modelo de homem perfeito. O modelo de cidadão perfeito. Cristo é Senhor, Cristo é Salvador, mas Cristo, quando se fez carne, trouxe o ensino, tornou-se mestre, e o principal modelo de observação para todo aquele que deseja viver esta vida de plenitude, especialmente essa vida que toca o coração do Pai. O que o Pai dizia sobre Jesus? De repente o céu se abria, e você vai ver nos evangelhos uma voz que vinha do alto e dizia assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Pai fazia questão de anunciar a todos, de forma misteriosa, que eles não entendiam de onde vinha, mas ouviam e compreendiam o que estava sendo dito: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em nome de Jesus, hoje em dia, aqui entre nós, existem filhos amados, que os céus se abrem e declaram: eu tenho prazer. E é a obediência, andar como Jesus andou. Nós que estamos à frente, especialmente pastores, líderes ministeriais, pais de família, gente que de alguma forma é referência, nós temos uma responsabilidade maior, porque as pessoas, elas também olham para nós, e elas esperam ver em nós a luz de Cristo, e nós devemos ter essa consciência de que somos também referência. Paulo foi muito corajoso, audacioso, quando a carta que ele escreveu aos Coríntios, ele disse assim: eu suplico a vocês que sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Eu não tenho, sinceramente, essa pretensão, ou essa ousadia de chegar para você e dizer assim: olha para mim, me imite em todas as áreas, porque eu estou perfeitamente imitando a Jesus. Eu reconheço que pelo menos eu, ainda na minha construção espiritual, existem algumas áreas que eu reconheço ser uma cópia fajuta, mas lutando para acertar. E tenho também uma consciência de que, de certa forma, como liderança na igreja, eu estou caminhando e algumas pessoas estão observando o que eu estou fazendo, e talvez algumas áreas eu já consiga sim, de fato, ser uma imitação que glorifica o nome do Senhor. Mas eu te dou um conselho: olha por cima dos meus ombros e tenta ver o que eu estou vendo. Eu estou olhando para Jesus, e se você olhar para Jesus também, você vai começar a andar como Jesus andou. E se você começar a andar como Jesus andou, você vai começar a agradar o coração do Pai. E se você começar a agradar o coração do Pai, a palavra diz assim: ó, Ele é presenteador e galardoador daqueles que o buscam. Existem coisas que na nossa vida só não acontecem porque nós ainda somos imaturos, rebeldes, desobedientes, criança que esperneia. Nós parecemos muitas vezes aquelas crianças desobedientes que no chão do mercado fazem aquele escândalo por causa de um doce que não ganhou. E essa desobediência, o pai não se sujeita a ela. O que é desobediência? É você saber o que precisa fazer e não faz. Porque aquilo que nós não sabemos, Deus não considera, Deus não leva em consideração a ignorância. Aquilo que nós não sabemos, Deus ensina. A caminhada cristã é uma caminhada de aprendizagem, então nós vamos andando, e talvez você já tenha vivido essa experiência também. Porque ao passo que nós vamos andando ignorantes em muitas situações, nós temos o Espírito Santo de Deus. A partir do momento
que nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós somos habitados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus passa a nos guiar à verdade. Quem aqui já viveu a experiência de você estar fazendo coisas que você não fazia antes, e agora considera certo, a tua intuição te leva a fazer isso, e depois você lê a palavra e descobre que aquilo ali é o que tem que ser feito mesmo? Você já viveu essa experiência? Meu Deus, eu estou lendo, eu já estou fazendo, eu não fazia, eu estou fazendo, e agora que eu vi que é de fato verdade, não era imaginação, eu estava certo na minha intuição. Não é intuição, é o Espírito de Deus guiando a verdade. E a cobrança do Senhor e a vontade do Senhor de estabelecer a sua palavra sobre nós começa a acontecer quando, agora consciente, maduro, eu me ofereço em sacrifício vivo. O grande problema da igreja não é o pecado. O grande problema da igreja é a iniquidade. Porque o pecado é o erro, o pecado é o desvio, o pecado é tudo. O que é pecado? Às vezes as pessoas perguntam, o que é pecado? Pecado significa errar a direção, errar o alvo. Aquele que afirma estar em Cristo deve andar como ele andou. Então Jesus deixou pegadas no chão. Jesus deixou um caminho a ser percorrido. E quando eu estou caminhando neste caminho, na direção que ele caminhou e na sua direção, porque é lá que ele está, sem me desviar, eu não estou no pecado. Quando eu me desvio, quando eu me afasto, quando eu sigo uma outra trajetória, então eu peco. Só que normalmente no pecado o Espírito Santo nos traz de volta. A iniquidade é diferente, a iniquidade é tornar normal aquilo que é pecado. A iniquidade é me sujeitar e aceitar e às vezes até procurar justificativa para fazer o que ninguém precisa me dizer, eu já sei que eu não devo mais fazer. Porque o pecado não é o que eu digo para você. O pecado é aquilo que não procede da fé. O pecado é aquilo que não procede do propósito de Deus para a sua vida. O pecado é aquilo que te desvia, então, e a iniquidade é você tentar se justificar. Não para os homens, para Deus. Para manter algumas coisas de estimação que o Senhor já disse para você, larga isso. Para com isso. Cresça. Um bebê de 1 aninho com uma chupeta na boca é lindo. Um adolescente de 13 anos começa a ficar feio. Uma criança que chega da escola com 4, 5 aninhos, é dedê, papai, mamãe, dedê, e você dá dedê para ele, ele senta na sala assim, toma uma dedê quentinha, chega a dar prazer de ver uma criança tomando uma madeira. Agora chega um marmanjão, 17 anos, veio do jiu-jitsu, faixa azul já, e aí chega, mamãe, dedê, e você pensa que não tem, começa a ficar feio. Porque o Senhor espera maturidade. Maturidade é consciência, é revelação e obediência. Maturidade é descoberta e sujeição. E é isso que Cristo mostra. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer. Porque quando ele estava na glória, antes de se esvaziar de si mesmo, ele já era, a palavra diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele já é Deus. E Deus não tem que obedecer, Deus não tem que se sujeitar, Deus é soberano. Mas quando ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma humana, então ele se fez como um de nós para nos ensinar. E a Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer. Eu acho que esse é o nosso desafio, aprender a obedecer. O mundo caminha para a rebeldia, para um lugar de anarquia.
Nós aprendemos a desobedecer os nossos pais, nós aprendemos a desobedecer as autoridades constituídas, nós vamos aprendendo a desobedecer a professora do cultinho das crianças, nós vamos aprendendo a desobedecer as regras, nós vamos aprendendo a desobedecer, e depois nós queremos nos relacionar com Deus cheios de mania, só que Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A obediência é uma bênção. A obediência é protetora, a obediência é transformadora. E se existe algo em Cristo que nós podemos nos tornar semelhantes a eles e alcançar o coração do Pai, é isto. E na obediência, Jesus então trouxe os seus ensinos. E esse texto que eu acabei de ler aqui, ele tem um ensino objetivo, que eu quero tratar com você, mas tem ensinos aqui também subjetivos, coisas que não estão ditas, mas estão claras no comportamento. Jesus estava num olival, um jardim de oliveiras. Nós vamos para Israel em agosto do ano que vem, se Deus quiser. A nossa viagem já está marcada, já estamos com mais de 50% da nossa meta de vagas já preenchidas. E nessa viagem que nós vamos fazer a Israel em agosto do ano que vem, nós vamos exatamente nesse lugar. Um jardim de oliveiras. Existem oliveiras lá milenares, datadas de 2000 anos atrás, que certamente foram testemunhas desse episódio. E esse vale, esse jardim fica 1 quilômetro de Jerusalém. Saindo de Jerusalém, atravessa-se um vale chamado Vale de Cedron, e no sopé do Monte das Oliveiras, de frente para o templo, para Jerusalém, tem o Getsêmani, o jardim das oliveiras. E foi para este lugar que Jesus foi. E nada em Cristo é aleatório. Tudo em Cristo tem um ensinamento. Jesus não escolheu o Getsêmani aleatoriamente. Eu falei aqui em algumas mensagens atrás sobre a experiência que eu vivi em Nazaré, quando nós fomos num lagar de azeite dos anos de Cristo, dos tempos antigos. E o lagar era o lugar então onde se espremia a azeitona para se retirar o azeite. E o processo para espremer era feito em 3 etapas. A primeira etapa se extraía o óleo virgem, extra virgem, o mais puro, o mais nobre da azeitona. A segunda etapa se extraía o azeite para utilização de remédios, de medicamentos. E a terceira etapa então se extraía o azeite menos valioso para uso comum, para sabonete, para lamparinas das casas, para uso de culinária. E Cristo, quando foi para o Getsêmani, que significa literalmente prensa de azeite, diz a palavra que Jesus orou por quantas vezes? 3 vezes. E aqui tem um ensino poderoso subjetivo, porque o texto diz que era costume de Jesus ir para aquele jardim, era um hábito. Jesus era um homem de hábitos saudáveis, e era hábito de Jesus ir para o Monte das Oliveiras, quando ele estava em Jerusalém. Por quê? Porque na maior parte das vezes que ele foi para Jerusalém, durante os seus 3 anos de ministério, Jerusalém, que hoje para nós é uma capital turística de curtição de férias e aprendizagem, enfim, crescimento espiritual, bíblico, geográfico, histórico, nos tempos de Jesus, quando ele ia para lá, era só para se incomodar. Todas as vezes que Jesus estava em Jerusalém, tentavam matá-lo, tentavam prendê-lo, acusavam, falavam mal. Muita gente era curada, mas Jesus, como homem, sofria aflições, e de costume ia para lá, para o Monte das Oliveiras. Jesus falou assim: neste mundo vocês terão aflições. Eu acho que para nós que já somos adultos aqui, aflição já é uma coisa meio cotidiana. Angústia já é uma coisa cotidiana. Dificuldades, problemas, você deve ter um bem bacana para resolver amanhã. Eu acho que quem não tem problema já morreu. Quem não tem ansiedade e angústia
já não vive mais, já está descansando nos braços do Senhor. Quem está vivo tem algum tipo de aflição em algum nível. Então a aflição é costumeira, especialmente nesses dias que se aceleram ainda. Agora a questão é, qual é o teu hábito nas aflições? Qual é o teu costume na resolução das aflições? O de Jesus era se entregar ao Pai. O de Jesus era buscar a face do Pai. O de Jesus era o relacionamento como primícia com Deus. Nas aflições da vida, quem tem aflições aqui? Você corre de Deus ou para Deus? Tem gente que nas aflições corre de Deus, tem gente que na aflição corre para Deus. Jesus, fazendo um paralelo aqui, uma analogia com uma outra figura de linguagem, quando ele falou que o semeador sai a semear, ele disse que a terra são os homens, a semente é a palavra do Senhor. E quando o semeador sai a semear, parte da semente cai na beira do caminho. É gente que nem considera Deus. Nas aflições, nas angústias, cada um por si. Ninguém vai resolver o meu problema, não existe nada além de mim mesmo, eu me basto, eu resolvo. A palavra sequer entra no coração. Eu creio que existem pessoas que de fato desprezam completamente a ideia de evangelho, o nome de Jesus, a consciência de que existe sim um Criador de todas as coisas, que basta uma observação mais criteriosa sobre a própria natureza, você já vai identificar uma assinatura, não é acaso, é pensado. Mas tem gente que não. Talvez essa mensagem chegue através de vídeo para alguém assim. Aqui dentro, a maioria das pessoas é como aquelas que a semente cai no meio de pedras, se alegra com a palavra. Uau, essa mensagem era o que eu precisava ouvir. Entendi, compreendi algumas coisas, eu entendi mais ou menos onde é que eu estou, e eu me alegro porque eu tenho esperança na vida, eu sei que pode mudar alguma coisa. Mas aí diz Jesus assim, ó, quando vem a primeira, não é nem a segunda, é a primeira perseguição por causa da palavra, já desanima, já corre de Deus. Sabe onde é que a palavra que você está recebendo hoje vai frutificar? No adubo fértil das tribulações. Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Romanos 8, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, se de fato passarmos pelos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero, pois, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A glória sempre será muito maior do que o sofrimento, mas o adubo da semente da palavra é o sofrimento. Se não houver uma tribulação por causa da palavra, não haverá teste para a palavra. Não haverá condição de comprovação da palavra. E é aqui que muitos se perdem. Deus não me ama, Deus me esqueceu, aquele lá é mais queridinho. Não é que é mais queridinho, só aguentou o tranco. Entendeu que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza mesmo, que quando estamos fracos, aí é que somos fortes, que o que carregamos é de fato glorioso, poderoso, transcendente, mas nós somos vasos de barro para que ninguém roube a glória dele. Quem vence não vence porque é preferido, vence porque é perseverante. A perseverança vai fazer a diferença. A perseverança é o que vai fazer. As pessoas estão doidas nas suas correrias, nas suas alucinações, no seu dia a dia, olhando só para si. Os tempos passam acelerados.
Ninguém faz ideia do que você está sofrendo. Ninguém faz ideia do tempo que você está sofrendo. Ninguém faz ideia da pressão que você está sofrendo. Mas você está no Senhor em nome de Jesus. De repente alguma coisa vai acontecer. E o poder do Senhor vai se aperfeiçoar em você. E a semente vai frutificar. E a colheita virá. Porque aqueles que não se cansam de fazer o bem colherão no tempo próprio, se não desanimarem. Então quem somos nós na fila do pão? Quem corre de Deus ou quem corre para Deus? Jesus estava angustiado, numa angústia mortal, numa angústia de morte, numa aflição terrível. E ele foi para onde? Para um lugar de relacionamento. E ele se entregou primeiramente a primícia. Sabe o que agrada o coração do Pai? É você priorizar a Deus. Qual é o maior mandamento? Foi perguntado a Cristo. Cristo disse assim: amar o Pai com todas as forças, com toda a alma, com todo o pensamento, em primeiro lugar. Na pressão, a primícia é para quem? Tem gente que na pressão, a primícia é o bar. A primícia é a droga. A primícia é o jogo. A primícia é a fuga. A primeira coisa que faz na pressão é procurar outras coisas. Deixa eu te dar um conselho: procure o Pai. Procure a Deus. A primícia é para o Senhor. Jesus, na pressão, entregou-se primeiramente ao Pai, e entregando-se ao Pai, como a extração do segundo azeite é para cura, é para medicamentos, a segunda coisa que Jesus mostra aqui subjetivamente é que na hora da pressão, o que nos ajuda a vencer é nos entregar à generosidade, ao voluntariado, ao serviço ao próximo. Ninguém pode determinar o quão pesada é a carga que você carrega. Talvez o que você carrega para uns aqui, levanta com um dedinho, para você está quase que insuportável. Então a gente não pode determinar. Não se trata de desprezar a aflição e a angústia que você sofre. Mas uma coisa é notória: todas as pessoas que em sofrimento se dedicam a uma causa nobre, de ajuda, de auxílio, de favor, de justiça social, de generosidade, o seu problema se torna bem menor. Nós temos irmãos aqui na igreja que sofriam doenças graves, câncer, e na sua aflição, na sua angústia, no seu diagnóstico de gravidade, podendo morrer, foi servir à mesa do jantar solidário. Esqueceram-se do câncer, foram curados do câncer, acabou o câncer, porque uma mente sadia já começa a transformar um corpo. Muito da nossa murmuração, da nossa reclamação, da nossa angústia tem a ver com a nossa vaidade, com o nosso egocentrismo, com não vermos que do nosso lado tem gente sofrendo tanto quanto, ou talvez até mais. E quando a gente se dedica a causas nobres, a angústia diminui. Deixa eu te dar um conselho: te dedica a alguma causa de favor e generosidade. Talvez seja só ajudar a tua mãe a tirar o lixo do banheiro. Você já vai ver que há maior felicidade em dar do que receber. Talvez alguma coisa no teu bairro, talvez alguma coisa na tua família. Aqui na igreja o que não falta é problema para resolver. E todo mundo que está resolvendo um problema dentro da igreja tem os seus também.
Uma vez eu estava orando ao Senhor, pedindo as chaves do reino de Deus, aquela oração: Senhor, me entrega a sabedoria para cumprir a tua missão nessa cidade. E o Senhor me disse: cuida de gente que eu vou cuidar de você. Vai para os valados, vai cuidar de gente que ninguém quer. E quando nós começamos a fazer isso, a minha situação era de pedir ajuda. Mas enquanto eu fazia por gente menos favorecida, a minha angústia ia passando. E enquanto eu estava cuidando de gente, o Senhor estava cuidando de mim. E eu desfruto de coisas na minha vida que tem a ver em generosidade, voluntariedade. Tem uma promessa do Senhor que diz assim: o generoso prosperará. Provérbios 11, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Está precisando de alívio? Alivia a vida de alguém. Foi o que Jesus ensinou subjetivamente aqui. E ele foi se extraindo, ele foi se entregando, ele se entregou ao Pai, ele se entregou a nós. João 17 mostra a oração dele por nós. E o que diz a palavra? E Deus enviou um anjo que lhe fortalecia. Quer agradar o coração do Pai? Jesus disse assim: quando vocês cuidarem dos menores, vocês estão cuidando de mim. Quando vocês fizerem por quem não pode fazer, vocês estão fazendo por mim. Provérbios diz assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Pergunta é: Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Jesus disse assim: deem e vos será dado boa medida, calcada, sacudida e transbordante. O que nós fazemos por alguém não se compara nunca ao que o Senhor faz por nós. E isso agrada o coração de Deus. Deus não erra quem abençoa. Deus não erra quem abençoa. Quando você vê alguém sendo abençoado por Deus, você pode ter certeza. Normalmente essa pessoa é discreta, normalmente essa pessoa não é de ficar fazendo bravata, normalmente, mas você pode observar. Você vai perceber generosidade, voluntariedade, serviço, preocupação, interesse pelo próximo. Jesus então agora é espremido pela terceira vez. Olha o ensino subjetivo. Lá na aprendizagem que nós tivemos em Nazaré sobre o lagar do azeite, a última prensa se extraía o óleo de uso comum, o óleo pessoal, o óleo que a gente utilizava. O primeiro óleo era primícia ao Senhor, o segundo óleo era serviço ao próximo, o terceiro óleo era para mim. Olha que coisa extraordinária. O último é para nós. E diz o texto que Jesus no Getsemane agora suou gotas de sangue. Lá na prensa de lagar nós vamos aprender que quando a última prensa é feita na azeitona, explode-se o caroço. E quando explode o caroço, a cor do azeite é avermelhada. Olha o ensino subjetivo. O que a gente aprende no mundo? O que a gente aprende no conceito pós-moderno? Cuida mais de você. Se interesse mais por você, preocupe-se mais com você. O que a gente aprende no reino? Ou a gente vive a cultura do reino, ou a gente vive a cultura do mundo. O que a gente aprende no reino? Sirva o próximo. Ame o próximo. Casamento é o cônjuge servindo o cônjuge. Paternidade é os filhos, são os pais ajuntando para os filhos. Reino de Deus é o maior, tornando-se menor. E aí os últimos se tornarem os primeiros. Os últimos é que se tornarão os primeiros. É completamente contrário, chega a dar buga a nossa mentalidade.
Até para justificar, nós justificamos com mandamentos antigos, ultrapassados e vencidos na cruz. O fim da lei é Cristo. Quem quiser viver pela lei caiu da graça. E o que a lei dizia? Ame ao próximo, quem sabe, como a ti mesmo. Não é suficiente. Na graça, não há anarquia, na graça há lei também, só que a lei é a de Cristo. Não é mais a lei de Moisés, é a lei de Cristo. E na lei de Cristo, João 13, 34, o que Jesus falou? Um novo mandamento vos dou. Novo, significa que o velho passou, significa que o velho não existe mais. Não é mais amar ao próximo como a ti mesmo, não é suficiente. Tem dia que eu acordo me amando, eu sou o máximo. Tem dia que eu acordo me odiando. Tem dia que eu olho para mim e digo, cara, não vale nada. E aí como é que eu vou fazer? Aí vem Jesus e conserta. Um novo mandamento eu dou a vocês: amem-se uns aos outros. Ponto. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. A medida de comparação não é mais eu, é Ele. Como Ele me amou, eu devo amar o outro. Como é que Ele me amou? Se esvaziando de si mesmo, se colocando muitas vezes em último lugar. Se eu me lembrar disso, ainda que eu passe uma crise familiar, eu sou capaz de tirar o prato da minha boca e dar para os meus filhos, para minha mulher comer e ficar por último. Se eu me lembrar disso, eu sou capaz de me desprender das coisas, ainda que me falte, ainda que seja pouco para mim, mas alguém em maior necessidade. Se eu me lembrar que Jesus me amou se esvaziando de si mesmo, então eu tenho um parâmetro correto. Agora deixa eu dizer para você, por causa disso, foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, e ao nome dele se dobra. Jesus disse assim: aquele que fizer a minha vontade, vencer, e for até o fim, lhe darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu venci e assentado estou no trono com meu Pai. Esse ensino subjetivo é poderosíssimo, porque você nunca mais vai lutar por posicionamento, Deus vai te posicionar. Nós nunca mais vamos brigar por vaidades ministeriais, escala, Deus vai nos posicionar. Nós nunca mais vamos ficar reivindicando justiça, num mundo injusto e numa sociedade corrompida e depravada, porque nós entendemos que Deus vai nos justificar. Eu já contei esse testemunho, mas vale a pena aqui falar de novo, porque esse momento é para fechar esse ensino. 2011 meu pai faleceu. Toda a herança que nós tínhamos direito foi nos roubada. Ficamos sem nada. Procurei justiça, e eu vi diante dos meus olhos a justiça se corrompendo. Eu vi diante dos meus olhos juízes vendendo a sentença. Eu vi. Eu me assentei e, explicando completamente o meu caso, ouvi do juiz assim: ó, não, realmente você tem razão. E no outro dia, estranhamente, a sentença não vinha. E aí eu ficava sabendo, não, foi um acordo. Eu vi isso. Você já sofreu injustiças na vida? Isso me fazia mal, isso me deixava indignado, isso me deixava conflituoso. E de 2011 até final de 2012, até em hospital fui parar, colapsando, porque vai introjetando tudo isso. Final de 2012, no dia 31 de dezembro de 2012, eu entendi um poder. O poder de esperar a justiça do Senhor. O poder de se colocar em último lugar. O poder de chegar para o Senhor e dizer assim: ó, Senhor, eu me esvazio, eu me entrego. O poder do perdão. Jesus aqui
Foi fazer o que no Monte das Oliveiras? Agora falando objetivamente, Jesus foi orar. E quando ele foi orar, o que ele disse para os discípulos? Orem vocês também, para que vocês não caiam em tentações. 2 vezes ele fala isso. O que Jesus vai ensinar objetivamente aqui? O poder da oração. Se tem uma coisa que chega ao coração do Pai, é um filho que ora. É gente que tem relacionamento. E não é aquela oração pública. É aquela oração secreta. Jesus em Mateus 6 diz assim, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, que ficam orando em pé nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem vistos por todos. Eu vos afirmo que eles já receberam plenamente a sua recompensa. Quando eu oro aqui, por exemplo, é uma oração congregacional, alguém precisa fazer uma oração coletiva. Mas essa oração que eu faço aqui não agrada a Deus. Essa oração que eu faço aqui não é a oração que faz Deus olhar para mim como um filho necessitado, um filho esperançoso, um filho questionando, um filho querendo aprender. Essa oração aqui é uma oração coletiva que o Pai recebe, que agrada ao Senhor no sentido de coletividade da igreja. Alguém precisa levantar um clamor e nós oramos numa unidade ligando na terra, ok. Mas a oração poderosa dos filhos não é a oração pública. Aqueles que gostam de aparecer publicamente, Deus diz assim, a recompensa dele já é essa, ele já recebeu um reconhecimento. Olha como ora bonito, né? Que oração linda que ela tem. Deu isso. Jesus disse assim, quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai que está no secreto. E o teu Pai que vê no secreto te recompensará. O lugar mais santo para nós estarmos não é o templo, é o quarto. Olha só como nós somos insensatos e como a gente se desvia da verdade. Tem gente que passa na frente do templo e tem gente que entra aqui e tira boné, toda uma reverência. E o quarto muitas vezes é o lugar mais promíscuo da vida. O lugar onde devia ser mais santificado, é o lugar mais tenebroso da vida do indivíduo, porque é no quarto que ele está de fato protegido, sozinho, sozinha. Aí vem Jesus e diz assim, você quer alcançar o coração do Pai? Pega o teu quarto e faz dele um santuário. Meu Deus, o meu quarto até hoje, meu Deus, se entrar nele agora, eu tenho até vergonha de entrar. Então entra lá agora, quando chegar em casa, diz assim, Pai, a partir de hoje, o meu quarto é santificado a Ti, e aqui eu entrarei para ter relacionamento contigo. Você vai ver que coisas diferentes começarão a acontecer na tua vida. Tranca lá o teu quarto, ora em secreto. É aquela oração que ninguém sabe, é aquela oração que ninguém vê, é aquela oração que muitas vezes você nem fala, porque Jesus disse assim, quando vocês forem orarem, não fiquem como os pagãos, sempre repetindo as mesmas coisas, que eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Tem oração que não sai palavra, tem oração que é só clamor, é um gemido da alma. E o Pai está ouvindo. Porque essa é a oração de quem tem fé. Esse é o lugar de realmente aquele que crê. E esse lugar, coisas poderosas acontecem. Aí Jesus vem e ensina. Meu Deus, o tempo está contra mim, já vou terminar. E aí Jesus vem e ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder, a glória, para sempre. Jesus, um verso antes, diz assim, não fica sempre repetindo as mesmas coisas, porque a oração do Pai Nosso não é um mantra. A oração do Pai Nosso é um arquétipo, de um modelo do que é oração. E o que é oração? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Oração, acima de tudo, é a adoração.
É reconhecimento da soberania, do poder, da majestade de um Deus acima de todos, de um Pai que é presente, de um Pai que ama, mas que merece a reverência e o louvor da sua igreja. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Oração se trata muito menos de dizer o que o Senhor tem que fazer e muito mais de perguntar ao Senhor o que precisa ser feito. Quem crê que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita? Quem crê que o Senhor é perfeito na sua vontade? Então oração se trata muito mais de perguntar: Senhor, o que precisa ser feito? O que eu posso aprender com isso? Por que está acontecendo determinada situação? Qual é a estratégia? Qual é a tua vontade? Qual é a saída? O que o Senhor espera? O que o Senhor quer? É muito mais sobre isso do que dizer o que o Senhor tem que fazer. Eu determino. Não, é eu me sujeito. É aí que vem a sabedoria, é aí que vem o conhecimento. É aí que você se coloca 50 passos à frente dos teus adversários. Porque a fonte da sabedoria e do conhecimento está no Senhor. Só que conselho não se dá para quem precisa, conselho se dá para quem pede. Quem precisa de conselho? Eu acho que todo mundo precisa de uma ideia, de um conselho. Mas se não está pedindo, até ofende. Vem cá, deixa eu te dar um conselho. Posso te dar um conselho? Aí você ofende a pessoa, ela não quer saber do teu conselho. A maior parte das pessoas que nos procuram não perguntam, não procuram para saber qual é a nossa opinião. Nos procuram para ter aliados. Pode ver, pode reparar. A maior parte das pessoas que vem falar com você, ela abre o coração não para esperar de você uma opinião. Elas abrem o coração para se esvaziar e para receber de você aprovação. Às vezes nós chegamos diante do Senhor não é para saber o que o Senhor quer, é para conseguir a aprovação do que nós já determinamos. E Jesus está dizendo: não, na oração você se esvazia e deixa o Senhor te dar, porque o melhor conselho vem dele, a melhor ideia vem dele, a revelação vem dele. É aquela ideia assim que você, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? É porque você não vê como ele vê. Experimenta fazer isso e depois me diz se deu certo ou se deu errado. E aí vem o ponto ápice. Eu quero encerrar aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Oração também é a apresentação das necessidades, óbvio. Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer? A minha necessidade é essa, eu preciso resolver isso, eu preciso, como é que eu faço? Mas está aqui, Senhor, é uma realidade. É muito fácil dizer que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, com o coração tranquilo para quem nunca sofreu necessidade de pão. Vai falar com alguém que está com fome. É óbvio que as nossas necessidades nos deixam angustiados, mas o Senhor é supridor de todas as nossas necessidades. Então, Jesus disse assim, peçam e vos será dado, batam e a porta lhes será aberta, busquem e vocês encontrarão, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhes será aberta. Tem gente que tem medo de pedir as coisas para Deus também, não quero nem pedir nada, já está tão bom que eu tenho até vergonha de pedir alguma coisa, não. Em sujeição, peça. Lembra do começo da mensagem? Você já chegou no Pai, você já abriu o coração do Pai, o Pai já está feliz com você, você está andando em obediência, você está servindo ao Senhor, você está querendo acertar, você está procurando saber como é que alegra o coração de Deus. Você pensa que Deus não quer te abençoar também? Deus quer te abençoar e quer te abençoar muito, e mais, te abençoar para você se tornar também um abençoador, é dar mais do que você precisa. Essa é a vontade de Deus. Mas agora vem a chave, se você perdeu tudo, guarda só isso aqui: perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Alguém aqui tem dívida com Deus? Alguém tem aquela continha que não dá para pagar com o Senhor?
perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Se tem uma coisa que abre o coração do Senhor é perdão. Porque quando você perdoa, você se torna igualzinho a Jesus. Principalmente quando você perdoa quem não merece, quem nem te pediu perdão. Principalmente quando você perdoa quem não faz questão do teu perdão. Lembra do testemunho que eu contei para você? 2012, aquela angústia. No dia 31 de dezembro de 2012, eu decidi no meu coração: Pai, eu vou perdoar. E perdoar significa literalmente deixar para lá. Perdoar é na próxima briga não jogar mais na cara. Perdoar é deixar para lá literalmente. Perdoar significa assim, partir. Essa é a definição do original. Partir, de modo que aquilo que foi deixado para trás fique lá. Perdoar é deixar para lá. Dia 31 de dezembro de 2012, eu disse ao Senhor: Senhor, eu deixo para lá. No meu coração, com toda sinceridade, eu deixo para lá. Em janeiro de 2013, o Senhor começou essa igreja. Uma promessa de 30 e tantos anos. Quando eu consegui entender o que é deixar para lá, o Senhor me provou que a matéria-prima para a criação de todas as coisas é o nada. O Senhor, para fazer novas todas as coisas, não precisa das coisas antigas. Você crê que o Senhor pode fazer justiça? Pode. Se o Senhor fizer, se lá na frente o Senhor resolver restituir, eu recebo com a maior alegria. Agora, uma coisa você pode ter certeza: o meu coração não está mais lá. Se o Senhor quiser restituir, as bênçãos agora vão ter que correr atrás de mim e me alcançar, porque eu estou em outro lugar. E Deuteronômio capítulo 28 diz isso, que aqueles que obedecem ao Senhor, as bênçãos vêm sobre e acompanham. Bênção não é coisa para você correr atrás, bênção é coisa para correr atrás de você, porque o teu coração não está mais lá. Você já deixou para lá. Aquela ferida matrimonial, já deixou para lá. Aquela decepção com os filhos, já deixou para lá. Aquele conflito na igreja, já deixou para lá. Aquele sócio que passou a perna, já deixou para lá. Maior e mais poderoso é o que o Senhor tem para te entregar do que aquilo que o diabo tirou da sua mão. Agora Jesus diz assim: se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Não tem favoritos do Senhor. O que tem é gente pedindo as coisas ao Senhor e não abre mão das coisas que sofreu. Jesus sofreu e padeceu por nós, sendo justo, sendo santo, sendo perfeito. Jesus sofreu o que sofreu, não tendo pecado algum. Perdoou as nossas dívidas imperdoáveis. E todos nós continuamos. Se o Senhor chegar aqui hoje para cobrar a dívida de cada um de nós, sairemos daqui sem as calças. Não sai ninguém daqui vestido. Mas a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. A sua graça superabunda sobre o pecado. O seu amor encobre as imperfeições. Esse é o Senhor sobre nós. Mas agora Ele espera de nós: Pai, eu te peço perdão como eu já perdoei. Me perdoa porque eu vou perdoar. Não, me perdoa porque eu já perdoei. Meu irmão, esta é a chave do coração de Deus. Então eu quero parar aqui. E eu quero te convidar a você se encorajar e deixar para lá. Eu não sei qual é o lixo que você carrega dentro de você, de amargura, de sofrimento, de injustiça, de decepção. Eu não vou dizer para você que é fácil, não é. Mas eu tenho certeza que será poderoso. Deixa para lá.
Eu não vou nomear o que você tem que deixar para lá, porque cada um de nós aqui sabe qual é a realidade, mas se o Senhor deu essa palavra, o próprio Espírito que me deu a palavra já está dizendo para você o que é que você tem que deixar para lá. Só deixa de ser teimosa e deixa para lá. Você vai descobrir o que é alcançar o coração do Pai. O Pai vai olhar para você e vai dizer assim: agora eu vejo meu filho nela, agora eu vejo meu filho nele. E você vai descobrir que a matéria-prima para a criação, para o novo, para o poderoso, para o maior, para o glorioso, é o nada. Do nada Ele cria tudo, do nada Ele faz tudo. Da incapacidade Ele dá o poder, da injustiça floresce a justiça do Senhor. Agora, é necessário deixar para lá. Você tem oração diante do Senhor? Você tem petições diante do Senhor? Você tem clamor diante do Senhor? Então deixa para lá o que precisa ficar para trás. E vai para frente. Não é ter amnésia. Óbvio que você vai ver a lembrança, mas assim, quando vier a lembrança, onde é que está? Não está mais aqui. Está para lá. Bênçãos do Senhor te acompanharão, te seguirão, te alcançarão. Porque essa é a promessa. Quem deixa para lá as coisas velhas, tudo se faz novo. Quem se despe do velho homem que se corrompe e se reveste do novo homem, a glória e a imagem do Senhor, anda para frente. E andando para frente, as bênçãos acompanham. E novos tempos começam a surgir. E o que ficou para lá, ficou para lá. E assim nós andamos libertos e com um acesso ao coração do Pai. Amém? Você pode se colocar de pé e nós vamos orar?